Olá, João, livro 8, página 21, questão 5. Maravilhosa questão, João. Essa aqui, qualquer um se passa nessa questão. Uma questão típica de Enem. Observe, ele tem duas lâmpadas, uma geladeira e um forno. E a DDP é 127 volts. Agora lembre de uma coisa, ó, ambos estão em paralelo, tá vendo aí, ó? Todos estão em paralelo, todos. E ele diz que no início, quem é que está funcionando no início? No início funciona as duas lâmpadas e o forno. No início está funcionando esses três. Então quer dizer que esses três equipamentos, eles retiram da tomada uma certa quantidade de energia e, portanto, tem uma corrente. Então vai surgir uma corrente aqui, IP. Corrente IP. Ok? Logo no início. E essa corrente, ela vai atender as duas lâmpadas e o forno. Escute bem. Aqui pelo forno vai passar uma corrente. A corrente IQ. Pronto. Presta atenção. Vai entendendo aí a jogada. Aí ele diz o seguinte, ele vai ligar a geladeira. Em certo instante a geladeira entra em funcionamento. Eita, se a geladeira ela entra em funcionamento, um quarto elemento está funcionando, vai requerer mais corrente vindo aqui. Então quer dizer que esse IP vai aumentar. Concorda comigo? Tinha três equipamentos funcionando. Estava puxando uma certa corrente. Se você coloca um quarto, vai precisar de mais corrente. Então quer dizer que a corrente, João, essa corrente aqui, ela vai alterar. Inclusive, ela vai aumentar. Então, IP altera. Então, IP altera. Com certeza vai alterar. Ok? E nesse caso vai aumentar. Concorda? Porque aí eu tenho um quarto elemento e eu preciso de mais corrente para atender a todos. Outra maneira de você ver é porque, como todos estão em paralelo, você há de concordar que a resistência é U sobre I. Então, a resistência equivalente, se você colocar um quarto, a resistência equivalente vai ser menor ainda. Se você colocar um quinto elemento funcionando, a resistência equivalente vai ser menor ainda. Então, quer dizer que a resistência equivalente ela vai diminuir ao passo que você coloca a geladeira para funcionar. Aí, ó, diminui a resistência equivalente, aumenta a corrente. Então, a corrente IP ela vai alterar. Agora, com relação à corrente que vai passar em Q, a corrente que passa em P é a corrente que passa no forno. Então, a corrente IQ, que é a corrente que passa no forno, será, escuta, IQ, U sobre R. Presta atenção. Esse cidadão aqui, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele está em paralelo com a geladeira, com a lâmpada e com a lâmpada. Então, todos estão recebendo a mesma voltagem. Então, se a geladeira não estiver funcionando, ou se a lâmpada não está funcionando, o cara está recebendo 127. Então, o fato da geladeira passar a funcionar não vai fazer com que altere a DDP no forno. A DDP continua sendo a mesma. Então, a DDP é a mesma. Beleza. E o forno não vai mudar a resistência porque a geladeira começou a funcionar. Então quer dizer que se mantém o quê? Se mantém o U do forno e se mantém a resistência dele. Portanto, isso aqui vai ficar constante. Isso não muda. Por que não muda mesmo? Mudou a resistência do forno porque a geladeira mudou? Não. Mudou a DDP dele porque a geladeira funcionou? Não. Então a corrente que passa no forno não muda. O que muda é a corrente que vem pelo P, porque a corrente de P é a corrente total. Por que ela muda? Porque a geladeira começou a funcionar e eu preciso de corrente para atender a geladeira. Porque antes só tinha corrente para as duas lâmpadas e para o forno. Você colocou mais um equipamento? Vai exigir mais corrente lá da tomada. Portanto, o IP vai alterar. E o que não? Então, nós temos apenas IB altera. Letra B. Então tá aí. Questão número 5. 5, letra B. Fechado, João.